Então vamos lá. Muito boa noite, obrigada pela sua presença de sempre aqui no nosso Pode Escutar, Pode Falar. E eu adoro ter você aqui comigo e é por isso que todas as vezes eu tento ao máximo, com muito carinho e escolhido a dedo, os nossos convidados, os profissionais incríveis que dividem essa mesa aqui comigo e, claro, assuntos completamente relevantes sobre a infância, sobre o desenvolvimento infantil. E hoje eu trago aqui para falar sobre rinites, toda a questão respiratória infantil, que é o Dr. Leonardo Acatauaçu. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Leonardo. Obrigado a você pelo convite. Para falar com a gente sobre esse tema que, né, as nossas crianças não ficam sem. Não sei se é por morar em Belém ou em qualquer outro lugar, né, doutor Leonardo? A gente vai falar sobre essas doenças respiratórias infantis. E agora eu quero apresentar o nosso convidado, que é o doutor Leonardo Acatauaçu, que é médico graduado aqui pela UEPA, especialista e doutor em otorrinolaringologia pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, professor do CESUPA, integrante do Serviço de Base de Crânio de Neurocirurgia do Hospital Offi Loyola, membro da Academia Brasileira de Rinologia e do Comitê de Título de Especialista em Otorrinolaringologia da Associação Brasileira de Otorrino. Espetacular, hein? Mas se eu fosse resumir o Dr. Leonardo em 3 coisas, eu vou dizer que ele é apaixonado por Cristo, pela família e pela profissão. Graças a Deus. Ele é papai do Davi, isso daqui é o maior do currículo dele também, viu, Sem gente? dúvida. Ele é papai do Davi, da Maria Tereza e marido da Dani. E utiliza as redes sociais dele para fazer e para compartilhar algumas reflexões cristãs que, faz bem para a alma e para o coração. Indico muito, viu? Vou precisar fazer mais agora. Tô com poucas, né? Mas Com certeza. Ampliar isso daí. Não, vale a pena. Eu já estou procurando. Eu falei, deixa eu ver se ele colocou alguma reflexão hoje, porque já faz bem no dia. A gente começar o dia ouvindo uma reflexão dele é sensacional. Tá encomendado. Obrigada por isso, hein? Obrigado por isso. Mas eu queria também que você se apresentasse e falasse um pouquinho da tua jornada, né? Por que decidiu pela otorrinolaringologia? Conta um pouquinho pra gente, doutor Leonardo. É interessante que essa jornada, a maioria das pessoas que não me conhece, acha que foi uma coisa natural. Porque meu pai é otorrino. Sim, verdade. Né? Doutor Cláudio, então, um abraço. Exatamente, paizão. Então, meu pai, Cláudio Acatauaçu, é otorrino. Então as pessoas imaginam que já foi uma coisa meio que encomendada. Uhum. Entrou na faculdade, provavelmente esse garoto já estava focando ali na otorrino, seguiu os passos do pai, entrou em cirurgia com o pai desde sempre, foi para o consultório do pai, só que ele nunca me deixou. Ele sempre teve muito receio de fazer exatamente isso. Sim. Ele não queria ter esse fardo de que eventualmente fosse o responsável pela minha escolha e toda a responsabilidade que isso acaba acarretando. Então eu digo assim, é claro que ele me influenciou, óbvio, mas inconscientemente. Foi algo assim, eu provavelmente apreciei a maneira dele lidar com os pacientes, o dia a dia, a rotina e aos pouquinhos a especialidade. Mas até o internato, até o 5º ano, eu queria fazer cirurgia cardíaca. Olha só. Então, e não foi pela via do meu pai que eu me encantei pelo otorrino, foi durante meu estágio eletivo, durante o meu estágio fora de Belém, que eu comecei a me interessar pelo otorrino. Agora, uma vez que eu passei a me permitir conhecer, eu acho que eu estava com medo de gostar e medo de me fechar para as outras especialidades. Sim. Então eu adiei, mas quando eu conheci, eu realmente me apaixonei. Olha só. Seria uma hipocrisia dizer que não facilitou demais a minha vida profissional. Mas eu posso dizer também com tranquilidade que eu consegui fazer essa escolha tendo conhecido muitas outras coisas. Isso fez muito bem, por exemplo, para essa parte da minha área acadêmica como professor. Uhum. Porque acho que talvez se eu fosse muito bitolado na otorrino, talvez na academia, na faculdade, eu só fosse ser professor de otorrino, que não é o caso. Eu estou desde o primeiro semestre, por exemplo, em habilidades clínicas, que vê, sei lá, anamnese, vê exame físico geral, que não é necessariamente só otorrino. Então, acho que a otorrino ela veio na minha vida por escolha, jamais imposição, e tampouco, eu diria assim, por alguma, sei lá, vontade de seguir os passos. Agora, uma vez lá dentro, eu não tenho como não segui-lo, porque meu pai realmente é uma das referências, não só de ser humano, de cristão, de homem, essas coisas que você falou, né, de mim, é porque realmente eu tenho a quem puxar, aos meus pais, ao meu pai e minha mãe também, mas também porque eu realmente aprecio muito a especialidade.
Que máximo. E, de fato, é isso. A palavra, ela encanta, mas o exemplo, ele arrasta, né? Então, eu tenho certeza que, brilhantemente, você se espelhou no seu pai. E que sorte da otorrinolaringologia, viu, gente? De ter vocês dois. E da fonoaudiologia também, que aqui, ó, né? Uma casadinha muito boa. E que sorte, então, que temos aqui um especialista, né? Na área, professor, docente, né? Esse currículo espetacular que eu já apresentei para vocês, para a gente falar sobre doenças respiratórias infantil. Então, ó, eu já peço a você para começar a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham essa informação, se apodere dessas informações, dessa teoria importantíssima para o desenvolvimento infantil. Então, quem é papai, mamãe, titio, titia, convive com criança em casa e que, inevitavelmente, que eu vou até querer saber o porquê, as crianças vivem com esse nariz escorrendo, vivem com algum problema respiratório. E aí a gente vai entender um pouquinho mais, então já compartilha. Já nos ajude curtindo, se inscrevendo aqui no nosso canal, no Pode Escutar, Pode Falar. Nos ajude nessa divulgação também, porque é com muito carinho que a gente traz tantos assuntos e tantos profissionais brilhantes aqui para dividir, né, a sua expertise, os seus conhecimentos com a gente. E, de antemão, antes de começar, né, o nosso podcast, de fato, aqui com o nosso assunto, doutor Leonardo, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores que nos impulsionam aqui, né, nesse projeto, nesse sonho, na realização, né, desse projeto que realmente foi algo que a gente sonhou por um tempo para depois conseguir realizar, que é a Clínica Audionorte Saúde, com exames, né, tanto infantil quanto adulto, tudo dentro da reabilitação auditiva, terapia fonoaudiológica. Então lá a gente tem desde o diagnóstico à reabilitação auditiva. Lenoca Confeitaria, obrigada por sempre adoçar as nossas noites de gravação e por ter acreditado desde o início também. Muitíssimo obrigada. Mas vamos lá, doutor Leonardo, eu tenho muita pergunta aqui. Vamos lá. Né? E eu preciso primeiro, assim, entender por que durante a infância o aparecimento dessas doenças respiratórias é tão frequente. Eu imagino, eu creio, né, além de entender um pouquinho, mas acaba sendo uma conjuntura de fatores que não combinam. É a exposição de um ser altamente incompetente a uma quantidade muito grande e, ao mesmo tempo, desses patógenos. Claro, em momentos específicos da vida. Então a gente não pode também só deixar a culpa, o problema então é a escola, então o problema é a aglomeração das crianças, que é uma coisa inevitável. E ainda que você não tenha escola, você vai ter a aglomeração, você vai ter a convivência das crianças dentro de casa, com os irmãos mais velhos e mais novos, no condomínio, no prédio, na vizinhança, porque vai brincar. Então não é só uma questão da criança institucionalizada, não é esta a questão. Mas, de fato, criança gosta e convive com criança. Então, a convivência de uma criança das crianças umas com as outras, em um momento da vida em que ela perdeu essa imunidade, como assim? De onde que ela tinha? Do peito da mãe. Então você tem uma criança que, claro, acho que puderam amamentar melhor ainda. Hoje em dia, as fórmulas elas já estão bem melhores, né? As fórmulas de substituição do leite materno já são bem melhores nesse sentido, mas as imunoglobulinas propriamente ditas, elas vêm do leite materno, né, de fato. Então a criança que desmamou, já não está tendo esse leite materno e vai entrar em contato com outras crianças, ela tem uma imunidade realmente ainda muito rasa. Ela tem, claro, que o início da formação, pela convivência com os pais e com as pessoas de dentro da casa, mas a partir do momento que ela começa a conviver com outras crianças, esse estímulo imunogênico é muito grande e ela não tem a competência para isso. Então ela vai ter vários resfriados. Os consensos deles até variam em relação ao número, mas é um número muito alto. A gente pode considerar normal que uma criança tenha uma infecção de via aérea superior 8, 9, 10 vezes no ano. E a gente não precisa se preocupar com isso. Claro, a gente vai separar direitinho o que a gente pode considerar normal de uma infecção de via aérea superior viral ou bacteriana. Existe diferença do que a gente pode tolerar. Sintomas, claro, e o que a gente pode tolerar de normalidade. Entendi. Né? Mas, de fato, eu acho que é essa receita que não dá certo. E ela vai atingir essa maturidade lá na frente, 8, 9 anos. Então, nessa fase pré-escolar e escolar, é a fase que a criança não sai do consultório do otorrino. As mães chegam no consultório e acabam falando assim, olha, doutor, eu sei, eu tô desesperada, porque já é o terceiro, quarto antibiótico do meu filho. O que às vezes me tranquiliza e me preocupa é que eu olho para as mães do lado e os filhos também do colégio estão iguais. Né? Então me tranquiliza porque não é só meu filho. Mas me preocupa porque as outras crianças também estão encatarradas. Então, será que são elas que estão trazendo para o meu filho ou o meu filho que está levando para eles? Né? Então isso acontece com muita frequência nessa fase da infância. E aí mais para frente,
a criança adquire essa maturidade imunológica e acaba melhorando. Só com 8 anos, né, doutor? Isso varia. João, ainda falta um pouco, Maria Júlia. Então. Mas olha, também é frequente, às vezes as crianças têm, e são fatores diversos. A gente pode citar alimentação, a gente pode citar fatores externos, às vezes você mora perto de uma obra, você tem uma alergia específica, crianças um pouquinho mais velhas, porque criança mais nova a gente pode nem chamar de alergia, mas tem uma hipersensibilidade ao pólen, à poeira, a pelo de animal. Então, cada criança tem uma equação específica que acaba gerando esse fenótipo, digamos assim, gerando quem é essa minha criança encatarrada. Então, algumas não vão ter nenhum. E vão ter uma boa lida com essas infecções e vão ter muito poucas. Mas outras, infelizmente, vão ter um bocado. Então é por isso que não é que a gente está pormenorizando os fatores ambientais, por exemplo, de procurar fontes potenciais de ácaro dentro de casa, mas isso não é uma realidade para todos. Algumas crianças, mexendo ou não mexendo nessa parte, vão ter ou não vão ter infecções. Então, é por isso que ainda é uma especialidade, não no otorrino somente, mas na pediatria, principalmente, que é quem pega essa linha de frente, que é necessário individualizar cada caso. É muito difícil, inclusive, uma orientação à distância, sem uma boa anamnese, uma boa conversa, entender o ambiente dessa criança, entender se tem irmão mais velho e mais novo, animal em casa, como é a alimentação, como é o vizinho, se tem alguém fumante. As doenças prévias, os pais têm rinite, os pais têm doença alérgica prévia, porque senão fica muito difícil de saber. Eu imagino. E pensei, na época que nós vivemos, né, enclausurados em casa, que as consultas, né, se tornaram muito frequentes e online, né? Mas tem cada caso que realmente não dá para fazer online, para fazer uma boa anamnese. Algumas das decisões que a gente toma, das doenças que a gente vai conversar, elas vão depender do exame físico. Então, eu preciso olhar o nariz dessa criança, ver essa garganta, auscultar, para tomar essa decisão. Bom, ela está auscultando, ela está sibilando, ela está fazendo apito, eu vou pensar num grupo de doenças. Tá. Ela não está apitando, ela está sendo falta de ar e febre, eu vou pensar em outro grupo de doenças. Perfeito. Então, é fundamental. Ainda é algo que a inteligência artificial, por melhor que esteja hoje em dia, eu acho que ainda vai penar um pouquinho para conseguir suprir. O exame pessoal, presencial, né? Presencial, exato. É isso mesmo. E, doutor, e quais são as doenças respiratórias mais comuns? Bom, vamos colocar assim, e tanto que é bom que a gente chame de infecções de vias aéreas superiores, são as IVAs. Tá. Se a gente colocar elas num grande grupo, os resfriados, é muito difícil eu dizer quem é quem, porque na maioria das vezes inflama tudo, porque é o mesmo tecido, né? O mesmo tipo de mucosa que recobre, né, do final das narinas até a laringe é o mesmo tecido respiratório. Tá. Então, para os alunos que estão assistindo já sabem, já estou pensando até qual é o nome do tecido, né, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes, é o nome do tecido que ele recobre daqui até a garganta, incluindo a orelha média. Então, quando inflama essa mucosa, geralmente ela inflama toda. Então, tanto o ouvido fica cheio de secreção, o nariz fica cheio de secreção, a garganta fica cheio. Às vezes em momentos diferentes. É isso que às vezes incomoda os pais. Não, doutor, eu acho que ele está pior. Era aqui, mas agora desceu. Eu estou com medo que vá para o pulmão. Sim. Isso não necessariamente vai acontecer. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai ser uma infecção de via aérea superior. Então, mas respondendo a sua pergunta mais objetivamente, vamos chamar de os resfriados. Tá. E aí, o que é o resfriado? Ele é uma nasofaringite. A principal inflamação do resfriado é o nome dele no CID. Nasofaringite aguda. É a inflamação do nariz e da garganta. Tá. A criança ela vai começar com esses sintomas, talvez uma dificuldade um pouquinho maior para comer, uma ardência na garganta, nariz escorrendo, nariz entupido, né, dificuldade para respirar. Por causa disso, começa a roncar durante a noite, a gente começa a observar esses sintomas. Esse é, de longe, o mais prevalente. E, às vezes, a infecção, ela que está predominantemente aqui, não é que ela vai para outro lugar, mas ela atrapalha os vizinhos. Sejam eles os seios da face, um pouquinho mais das crianças, geralmente um pouquinho mais velhas, que têm esses seios da face mais bem formados, e às vezes os ouvidos também, né? Porque os ouvidos, eles se comunicam com a parte de trás do nariz. É por isso que tem muito a ver a gente falar aqui no seu podcast sobre isso. Muito, gente. Não, e já vou puxar aí, né, um assunto relevante, porque uma das maiores causas do atraso de fala e linguagem em crianças pequenas é justamente por conta dessas infecções que fazem com que essa criança não escutem bem, não vão ouvir muito bem, vai ficar abafado o ouvido, eles vão ficar com uma sensação de ouvido tampado, de pressão negativa no ouvido, e essa qualidade sonora em que eles não vão escutar bem,
né, a outra pessoa falando, porque é por imitação, e é justamente ouvindo o outro falar que vai fazendo com que esse desenvolvimento de linguagem aconteça e a fala por imitação também aconteça. Então, se eu não estou, o meu principal canal sensorial não está 100%, como que essa fala vai vir? Como que essa fala vai aparecer? Ou como que ela vai continuar se desenvolvendo? Então tá aí uma das principais causas de atraso na fala e na linguagem e também de trocas fonêmicas por conta de não estar ouvindo 100% uma qualidade como deveria estar. É isso mesmo. E assim, lembrar que é uma causa tratável e evitável. Exato. Né? Então, atentar realmente... de fato, a gente precisa ter muito cuidado nas comparações, muito cuidado comparar uma criança com outra, mesmo dentro da mesma casa. Você sabe muito melhor do que eu, né, sobre isso, que as crianças elas têm o seu tempo, cada uma tem o seu momento de falar, às vezes falam 2 meses mais cedo e a mãe fica preocupada com o segundo filho que está demorando para falar. Mas, diante desse cenário, a gente não pode jamais esquecer de pensar nas obstruções respiratórias, vamos colocar de uma maneira geral, sejam elas resfriados frequentes, seja ela uma rinite que deixa esse nariz, né, na maior parte do tempo entupido, perceber se a criança faz ruído para dormir, se ela ronca. Isso deve, né, acender de repente ali uma luzinha para procurar causas que é possível que esse atraso de fala seja dessa questão. Respiração oral. Respiração predominantemente oral durante o dia. A criança pequena, ela não gosta de respirar pela boca. Eu costumo dizer assim, o bebê não sabe respirar pela boca. Perfeito. E a criança pequena, fisiologicamente falando, e assim, instintivamente, ela quer respirar pelo nariz, porque é ele que aquece o ar, ele que prepara o ar para a nossa via aérea inferior. Então, se a sua filha, seu filho, durante o dia está olhando a televisão de boquinha aberta, está brincando com o que quer, concentrada num livro, concentrada numa atividade, e com a boquinha aberta, é possível que ela esteja precisando respirar pela boca. Esse nariz pode estar entupido. E se em todo o cenário isso envolver também um atraso de fala, pode ser que tudo esteja conectado. É uma outra cascata de possibilidades de alterações lá na frente, inclusive de alterações de aprendizado. Né? Então, dúvida. Vai ser uma criança que não vai dormir direito, vai ser uma criança que vai passar o dia sonolenta. Perfeito. Então, a atenção e a concentração, que são 2 fatores para o aprendizado acontecer, vai estar comprometido por conta disso. Então, é uma outra cascata de alterações por muito conta bem lembrado. dessa... A criança que respira mal, além dela ter essa questão da obstrução respiratória, ela ventila mal, ela não tem um bom sono. Você foi perfeito. E a criança que não tem um bom sono, o adulto, geralmente, ele fica sonolento. A criança, ela tem uma tendência de ficar mais agitada no dia seguinte. Verdade. Não se concentra, não retém o aprendizado, seja no colégio, seja em casa, as informações novas. Portanto, a demora para, por exemplo, desenvolver uma habilidade nova para adquirir uma habilidade nova que ela ainda não tem. Quem não é mãe ou pai que vê uma criança agitada e o outro fala, não, é sono. Que? Sono? É, porque uma criança agitada muitas vezes é por conta de sono acumulado aí, o cansaço, né? Muito bom. E uma das minhas dúvidas, doutor Leonardo, é entre resfriado e gripe, sabe? Ou se dessa gripe já é alguma outra, evoluiu para uma pneumonia, não sei, eu fico... realmente receosa e queria saber os sintomas para que eu também fique alerta em relação a isso. Entre esses 2 primeiros, geralmente a diferença é mais a gravidade, porque ela tem a ver com o bichinho que causa. Então, o resfriado ele é causado, e gripe também, causado por vírus. Só que são vírus diferentes. Geralmente o resfriado é causado por adenovírus, rinovírus, vírus essencial respiratório, coronavírus tipo 1, sem ser o Covid, que é o tipo 2. Coronavírus tipo 1 são vírus já conhecidos nossos, que são responsáveis pela maioria dos resfriados comuns. A gente chama de resfriado comum. A gripe, ela já é causada pelo vírus influenza. Então ele é um vírus que ele geralmente dá um pouco mais de sintoma. A febre pode ser um pouquinho mais alta, o sintoma pode ser um pouquinho mais persistente, porque existe uma inflamação um pouquinho maior, que é característica desse vírus. Então, a diferença entre esses 2 é basicamente intensidade, duração, mas porque são causados por micro-organismos e por vírus diferentes. Saber a diferença entre os 2, saber quem está causando, vai fazer muito pouca diferença no tratamento. A gente vai, para os 2 casos, dar sintomáticos, hidratação, alimentação, tentar melhorar ao máximo esse sono dessa criança para se recuperar, evitar os excessos de sol, de piscina e etc., para que você possa permitir que essa imunidade possa se recuperar. Algumas dessas infecções, né, de vias aéreas superiores causadas por vírus fazem com que essa imunidade tome um baque tão importante que as bactérias que vivem nessa via aérea se reproduzam.
E elas vivem lá, elas são saprofíticas, elas estão na nossa via aérea, mas elas estão ali contidas pela nossa imunidade. Quando a gente tem uma diminuição da imunidade, elas se reproduzem. E aí elas podem causar uma complicação bacteriana. Então, muitas vezes, a infecção, nem sempre, e muitas do que eu vou falar aqui não é regra, né? Mas muitas vezes a criança ela começa com resfriado, e ela pode complicar, por exemplo, por uma pneumonia. Tá. E aí a gente percebe que muda de tipo a doença. Ela estava só com o narizinho, e aí depois ela de repente ela começa a ter uma tosse com muito catarro e cansaço. Ou então, a febre que veio nos 2 primeiros dias, que já tinha melhorado, ela volta e vem uma febre alta. Uma febre altíssima. Então, assim, para a pneumonia, que foi o exemplo que você deu, a gente pensa na febre, geralmente, né, um pouquinho mais alta, mas não necessariamente, o cansaço e a tosse produtiva, tosse com catarro. Então, são esses os sintomas que vão fazer a gente pensar em pneumonia. Tá, doutor, mas como é que eu vou saber se a minha criança está cansada? Bom, o lactente, a criança bem novinha, você vai perceber, às vezes ele precisa parar de mamar para poder respirar, ele cansando mesmo, né? Cansando, você vê a criança está cansada. É difícil a gente contar a respiração de criança, contar a respiração de bebê, mas é muito importante saber que eles respiram muito mais do que a gente. Imagina, o tamanho do nosso tecido pulmonar é uma área enorme para essa troca gasosa. A criança tem uma área muito pequena. Então, por exemplo, a criança até 2 meses, ela pode respirar até 60 vezes por minuto. É coisa pra caramba. Até 11, até 50 vezes por minuto. Até 4 anos, 40. Mesmo 40, ainda é o dobro da nossa, que é até 20. Então, a criança, ela respira muito mais vezes do que a gente. Então, cuidado para também não ficar desesperado à toa. Então, você vai sentir o que está acontecendo. Às vezes, essa complicação pode ser para sinusite ou para otite. Então, o batizar a doença geralmente vai acabar acontecendo no pronto atendimento. Mas alguns sinais de alarme, de alerta, valem a pena. Eu vou aproveitar para falar especificamente das vias aéreas inferiores, porque eu dei o exemplo da pneumonia. Então, essa febre que veio, foi embora, voltou de novo e às vezes voltou mais alta. Você teve uma criança que está passando a tossir com secreção e cansada. Para algumas outras doenças, por exemplo, para asma, uma complicação, uma bronquite, você vai ter, além do cansaço, às vezes uma sibilância, um chiado, parece que tem um gatinho dentro do peito da criança fazendo barulho. Então, são os sinais que vão fazer a gente pensar, poxa, isso aqui não tinha, tá diferente, aí vale a pena levar um pronto atendimento. Certo. Eu tô lembrando uma vez que eu fui pro pronto atendimento com o João, né, e dava para, né, o meu marido é médico, né, e aí ele auscultou e a gente ouviu esse gatinho lá dentro. Mas fora isso, doutor Leonardo, o que chamou a atenção foi porque ele não conseguia falar uma frase sem precisar respirar. Então, ele falava, papai, vamos lá no pegar a bola pra gente jogar. E aí, né, a gente olhou e falou assim, não, corre. Né, ele está cansando para falar, né? Então ele está aqui sentado, a respiração realmente muito mais ofegante. E eu lembro que ele bebê, eu contei o número de respirações dele, né? Para a gente realmente entender se ele estava mais ofegante ou não. Porque, graças a Deus, a Maria Júlia nunca desenvolveu, mas o João tem crises de asma, né? Que é outra. A minha próxima pergunta para ti é justamente sobre a asma, né? Então, em que momento também a gente diferencia da pneumonia e aí já é uma crise asmática, por exemplo? A asma, ela vem com essa sibilância. A tosse, geralmente, ela não é produtiva. Ela tende a ser uma tossezinha mais seca. O cansaço, ele é bem importante. Se a gente parar para pensar, que é difícil também observar na criança, mas a criança asmática, ela tem uma tendência mais de expirar o ar. O ar, ele fica preso, porque existe um broncoespasmo e a criança ela tem uma dificuldade mais de expirar. É muito difícil separar uma coisa da outra, mas é basicamente o que acaba acontecendo. Esse ar ele fica represado dentro e não está fazendo mais troca gasosa. Então os alvéolos não estão trocando, não está colocando para fora o ar oxigenado e não está entrando novo ar para oxigenar. Então a criança ela fica bastante cansada, sibilando, a tosse predominantemente seca. É importante ressaltar que a asma não necessariamente é infecciosa. Na verdade, a asma, via de regra, não é infecciosa. Ela é inflamatória, pode ser alérgica, pode ser uma reação alérgica a alguma coisa, e às vezes pode ser a primeira manifestação alérgica da criança. Uma alergia respiratória pode abrir o quadro como uma tosse importante, uma falta de ar, né? E que na criança pequena a gente não chama de asma, chama de criança sibilante, bebê chiador, mas às vezes essa criança ela passa a ser uma criança asmática. Pode ser desencadeada pelo exercício. Então, é muito comum termos asmas secundárias. Então, a asma secundária, por exemplo, um alérgeno, a asma secundária ao exercício. Então, a criança que
cansa muito, já parou de jogar a bola dele, e ele não para. E mesmo assim, de estar ofegante, tentando soprar esse ar que ele não consegue. É uma criança sopradora, ele fica tentando expulsar o ar e não consegue. E aqui eu quero aproveitar para lembrar para falar da bronquiolite. A bronquiolite ela é mais de lactente, bebezinho pequeno, assim, até 2 anos, geralmente vai acontecer também. Ela é uma inflamação dos bronquíolos. Então a bronquiolite ela geralmente vai ser essa criança. É viral, vírus essencial respiratório que causa a bronquiolite também. Então, a princípio, o tratamento ele vai ser os mesmos sintomáticos que você vai estar fazendo para o resfriado da sua criança, só que a sua criança ela vai começar a ficar cansada, ela vai começar a ter falta de ar, respirar rápido. E uma das principais causas em bebês pequenos abaixo de 2 anos é a bronquiolite. A maioria das crianças vai ter contato com o vírus essencial respiratório até os 2 anos de idade, mas na maioria das vezes, eu citei esse mesmo nome do vírus no resfriado. A maioria das vezes vai ser superior. Às vezes vai para a via aérea inferior, aí ele fica mais cansadinho. São medidas de suporte, mas se ele estiver cansado, taquipneico, respirando rápido, pronto atendimento para poder tentar ajudar essa criança. E uma das coisas também que me deixam em alerta em relação a essa crise de asma ou tá vindo ali é quando o João começa a tossir muito, né? Então ele tosse, é uma tosse que parece que não passa, e aí quando a gente vê ele tá ofegante. Sim. A tosse, inclusive, a tosse persistente, ela é uma das principais causas de ida, inclusive, ao pronto atendimento, ao consultório médico, depois de um quadro de via aérea. E que bom, porque ela realmente pode configurar dentro desses quadros um pouquinho mais graves. Mas, quero aproveitar, já que a gente já falou desses quadros mais graves, que existem as tosses que são menos graves, ou que são um pouquinho mais, digamos assim, leves ou não tão preocupantes. Isso porque, na nossa via aérea, vamos voltar para falar que a gente conversou no início sobre a inflamação do tecido respiratório. Então, imagina que todo o tecido está inflamado, todo ele, do nariz até a garganta, e nessa região, como é que esse tecido desinflama? Os vasos linfáticos vão drenar este edema. A inflamação, dentre outras coisas, ela gera edema da mucosa. A mucosa fica gordinha, ela fica inchada. E para ela desinchar, os vasos linfáticos vão drenar esse edema, esse excesso de líquido dentro do tecido. Na região da laringe, da corda vocal, a gente tem pouquíssimo vaso linfático. Muito pouco. Tanto que, aqui é uma curiosidade que não é o tema do podcast, é muito comum câncer de laringe avançado localmente sem metástase, ou seja, sem gânglio. Por quê? Porque tem pouco vaso linfático. Então, a parte boa de ter pouco vaso linfático é isso. Às vezes uma doença grave não dissemina quando é a nível de corda vocal. O lado ruim é que essa corda vocal que fica inchadinha, gordinha, demora para desinchar. Quando eu falo demora, semanas. 2, 3, 4 semanas pode durar uma tosse. E aí, geralmente no início ela é um pouco mais secretiva, porque ela tem a própria produção das células caliciformes do tecido respiratório, a produção do muco, ela existe. Depois ela seca um pouquinho, mas persiste. E aí a criança às vezes chega no consultório, porque muitas vezes o consultório não dá tempo de vir logo. Ela conseguiu marcar na semana seguinte. Doutor, ele está com uma tosse há 2, 3 semanas. Ela mudou, agora ela está seca e ele está rouco. Isso, acho que a qualidade vocal muda, vocal desse menino, ele deve ter alguma doença. Olha, no cenário pós-resfriado, a gente considera, entre aspas, normal, esperado, que essa tosse ela possa vir até 4 semanas, 6 semanas eventualmente, persistir. Isso vale para o adulto também. Então, a tosse depois do resfriado, ou a rouquidão, via de regra, claro, trata. O otorrino vai ter a oportunidade de sugerir algumas medicações para melhorar isso, mas na maioria das vezes é benigno. Você vai ter uma laringite, que a gente chama uma laringite pós-viral, ou laringite pós-infecciosa. Maravilha. Então, assim, antes da gente passar de fato para vias aéreas superiores, só relembrando os sinais e sintomas para os pais ficarem alertas em casa. Nariz escorrendo, esse fato dele não estar ofegante, né? A rouquidão. Sim. O que mais, doutor Olha, Leonardo? a febre alta é algo que eu gosto de lembrar, é um sinal que a criança nos ajuda bastante. Nem toda criança faz febre, mas quando presente é algo que vale a pena a gente levantar. É claro que nenhum desses sintomas deve ser levado em consideração isoladamente. Na maioria das vezes é o conjunto deles. Quanto mais critérios você vai preenchendo, maior a chance de ser alguma coisa mais preocupante. Então você tem uma febre alta, uma tosse com secreção e um cansaço. Até prova contrária, essa criança ela pode estar com uma pneumonia. E por mais que na criança pequena a maioria das pneumonias são virais, a criança mais velha, quando eu falo a maioria, eu estou falando das crianças pequenas, pré-escolares, 90%. Nos escolares, cai para 50%. Então, 50% pode ser bacteriano e pode precisar, por exemplo, de tratamento antibiótico. Então, essa
conjuntura de sintomas vale a pena levar em consideração. Mas falando de sintomas isolados, acho que cansaço. Eu nem vou falar tosse persistente para não confundir com esses quadros da laringite pós-infecciosa, mas acho que o cansaço, realmente a dificuldade para respirar, o cansaço até para falar, atividade do dia a dia, a febre alta, acho que são os 2 sintomas que eu acho que vale mais a pena a gente levar em consideração. E sem esquecer da sibilância nos casos que a gente está falando de bronquite e asma. A sibilância ela acontece igual um apito, é um ar passando por um buraquinho muito pequeno. Ele vai passar e vai passar apitando. Então, é por conta do edema, do inchaço, né, desses brônquios aí. É possível ouvir só encostando assim? Mas encostando o ouvido no tórax, sim. Tá. Ou encostando o ouvido no tórax da criança, melhor nas costas, né, os pulmões ficam nas costas, então encostando o ouvido no tórax dá para a mãe ou o pai ouvir em casa para ficar atento a isso. E assim, na via das dúvidas, né, poxa, eu não sei se isso é um sibilo ou não é. Poxa, se seu filho não está bem, está tendo algum sintoma mais importante, leve um atendimento, leve uma avaliação médica, certamente vai ser mais bem avaliado. Perfeito, doutor Leonardo. E agora eu quero entender melhor agora sobre rinite, sinusite, faringite. Criança tem sinusite? Pode ter. Tá. Né? A criança nasce com alguns seios da face. Os seios etimoidais se formam dentro do útero da mãe, né? Então a criança nasce com algumas células etimoidais. É que geralmente é muito difícil a gente separar e não faz muita diferença. Né? Um resfriado comum não deixa de ser uma sinusite. O gancho que eu vou fazer, Izzy, para essa migração para a via aérea superior vai ser com a asma. É muito comum a criança apresentar a marcha do alérgico. Os alergistas, me permitam se eu falar alguma bobagem, me perdoem se eu falar alguma bobagem, mas muitas crianças elas apresentam um padrão de inflamação que vai cursar com doenças em órgãos diferentes, mas que são no fundo a mesma doença. Vou me explicar. A criança ela tem, num determinado momento da vida, mais novinha, às vezes uma dermatite atópica. Ele realmente se coça quando está com calor, faz brotoeja, faz algumas lesões avermelhadas que coçam, né, nas dobrinhas e tudo mais. Passa um tempo, essa dermatite melhora. Né? Tratando ou não tratando, ela vai melhorar. E aí, depois de um tempo, a criança começa a desenvolver uma rinite. Começa a ter o nariz que coça, que espirra. Então, falando da rinite, nariz que coça, que espirra. E também, antes ou depois, pode vir também com essa asma. Uma criança que brincou um pouquinho, fica cansada, fica soprando, faz a sibilância. São manifestações em órgãos diferentes de uma mesma doença inflamatória, mediada por algumas células, e que pode ser alérgica ou não, mas não necessariamente. Então, é por isso que tenha muito a ver a rinite e a asma. A associação dessas doenças ela é muito frequente. E por isso que tratar a rinite ajuda a tratar a asma. Por quê? A asma vai ser uma hiperconstrição, um broncoespasmo dos brônquios. Se eu preparar melhor esse ar que chega lá, ou seja, fazer essa criança respirar pelo nariz, melhorando a obstrução nasal dela, o ar que chega aqui na via aérea inferior vai estar aquecido, filtrado e umidificado. Quem faz isso é o nariz. Então, tratar a rinite, eu estou tratando a asma secundariamente. Eu estou prevenindo, na pior das hipóteses, essa asma. Algumas crianças precisam também tomar medicação para asma. Mas tratar a rinite poupa a medicação de asma. Eu consigo tratar com menor dose de corticoide, que é geralmente a base dessa terapia. Então, é importante saber que essas doenças elas podem coexistir na criança, muito frequentemente coexistem na criança, e que muitas vezes precisam tratar ao mesmo tempo. Voltando às sinusites, então, a sinusite ela vai ser a inflamação dos seios da face. A gente conhece muito mais os seios da face da região da testa, né, que é o seio frontal, da região da maçã do rosto, né, que são os seios maxilares, mas existe também os etimoidais, ficam entre os olhos, e o esfenoide fica lá no fundo. O esfenoide frontal são os últimos a serem formados. Então, geralmente, por causa disso, a criança não costuma ter dor de cabeça. E que também não é um sintoma que eu gosto de falar quando a gente fala de sinusite. Se a dor é de cabeça, não é para pensar em sinusite. Pensa mais na sinusite se a dor for no rosto. Dor na face. Quando o consenso europeu começou a ser elaborado pela primeira vez lá em 2002, eles tiveram muito cuidado de não colocar cefaleia como critério clínico possível. Colocaram facialgia, que é dor no rosto. Então, você está com dor nessa região aqui, em volta dos olhos, entre os olhos, embaixo, aí pode ser. Mas, só para você ter uma ideia, sinusite, os sintomas cardinais, os mais importantes, vão ser obstrução nasal e secreção nasal. Então, na ausência desses dois sintomas, nem pensa em sinusite. E na criança entra a tosse. Então, o que eu falei que a tosse ela pode vir por quê? Porque tem um gotejamento pós-nasal, pode ter uma secreçãozinha caindo ali atrás da garganta e a criança acaba tendo uma tosse reativa. Mas os dois sintomas mais importantes para repetir na sinusite são
obstrução, entupimento do nariz e secreção. Se a sua criança não está com nenhum desses 2 sintomas, ela está com tosse só. Olha, deve ser outra coisa. Não necessariamente vai ser sinusite. É importante pensar em outras possibilidades diagnósticas. Mas criança pode ter sim sinusite. Entendi. E na criança, a principal causa, eu diria que a principal via da sinusite seria a adenoide. A adenoide é um tecido linfóide que fica no fundo do nariz. Todos temos adenoide. Não é que meu filho está com adenoide, não. Seu filho está com adenoidite, uma inflamação da adenoide, talvez. É um tecido que fica no fundo do nosso nariz, que na criança que vai para a escola, entra em contato com 1 milhão de crianças, está sendo muito estimulada, imunologicamente falando, como a adenoide produz células de defesa, ela cresce. Então, a adenoide grande, ela pode causar obstrução nasal e ela pode causar uma retenção dessa secreção dentro do nariz. Então, uma das principais vias da ocorrência da sinusite é a presença desse tecido adenoidiano inflamado, né, hiperestimulado por conta da fase da infância mesmo, e cheio de secreção. E que acaba, né, atrapalhando a drenagem dos seios da face para dentro do nariz. A sinusite é basicamente isso. Os seios da face são, né, cavidades que nós temos no rosto, né, na testa e uma delas na cabeça, que precisam drenar a sua secreção para o nariz. Quando o nariz não está bom, não está respirando bem, acaba entupindo. E aí faz a sinusite. E aí a gente lembra dos sinais e sintomas que falamos no início em relação ao entupimento do nariz por conta, né, da adenoide grande. E aí acaba não respirando direito pelo nariz, vai respirar pela boca, né, aquela consequência da alteração do desenvolvimento de linguagem, de fala, né, o ouvido entupido, e aí vai. Lembrando, desculpa, para não deixar de falar, a adenoide, quando ela está na rinofaringe, que é lá no fundo do nariz, ela está bem perto da tuba auditiva. Na verdade, do ósteo da tuba auditiva, que é quem comunica com o ouvido. Perfeito. É por isso que é muito comum, às vezes eu até demoro para explicar para a mãe do paciente, falar assim, olha, seu filho vai tomar um remédio para o nariz para melhorar o ouvido. Ele vai usar o remédio no nariz, mas é para o ouvido. Não tô doido não, é isso mesmo. Mas doutor, não é secreção no ouvido? Então não tem que pingar nada não, porque se a membrana tipânica estiver íntegra, não vai entrar. Então, é importante saber que não é à toa que está no centro, ele está no centro, né, dos vizinhos, né, do ouvido, dos seios da face, como a gente brincou no início da conversa. Então, tratar o nariz vai ajudar a tratar essa otite, essa efusão, essa presença de secreção persistente, prevenir as sinusites e até mesmo a asma. Agora, doutor Leonardo, me corrija também, pode ser uma pergunta, enfim... Mas com certeza deve ser nunca comum. Nunca é. Pode ser. Mas assim, eu fico pensando que esses sintomas, eles são muito parecidos, né? Então, tá com o nariz escorrendo, tá com tosse, dá para ver que a criança não tá respirando direito pelo nariz. Muitas vezes a criança não consegue te qualificar se está sentindo, né, essa dor na face, tô sentindo dor aqui e aqui. Então, como que se tem exames, por exemplo, que se chega a um diagnóstico, por exemplo, dessa adenoide que está maior, possivelmente cirúrgica ou não, e dessa sinusite? Sem dúvida. Além, muito antes ainda da gente chegar nos exames, né, na história clínica da criança, vou aproveitar que a gente estava falando agora de rinite, falar assim, o que é rinite, o que é resfriado? Bom, aí geralmente é duração. Se está durando muito, seu filho não está gripado há um mês. Ele pode até ter começado com resfriado e não infrequentemente, ou seja, de vez em quando, com alguma frequência, o resfriado ele pode ser o gatilho para uma rinite. Então, às vezes a criança fica gripada e ela entra numa primeira crise de rinite da qual ela não sai. Isso pode acontecer. Os vírus eles podem ser gatilhos inflamatórios para uma rinite. Então, um resfriado que não passa, a princípio a gente pensa que é rinite. Eu costumo dizer assim, a rinite ela é muito mais irritativa. Coceira, espirro, coriza. Quando eu falo, e por isso que eu chamo, é bom a gente usar coriza. Ou seja, o que a gente imagina quando a gente fala em coriza? Uma secreção clarinha, fluida. A gente não está pensando numa secreção espessa, amarelada, esverdeada e que não sai. Como eu falei no início do podcast. Nem tudo é sempre, né? Não dá pra gente colocar numa regra. Mas via de regra, a secreção um pouquinho mais fluida, junto com a coceira e com o espirro, isso é rinite. A sinusite, ao contrário da rinite que é irritativa, a sinusite era muito mais obstrutiva e secretiva. Então eu vou ter o nariz mais entupido, tanto quanto da rinite, mas uma secreção espessa que não consegue sair, sem coceira, sem espirro. Então a gente não tem esses sintomas alérgicos, por assim dizer. Então aí muda um pouquinho. Alguns dos medicamentos são os mesmos. Falei ainda há pouco que o corticoide é uma das medicações que a gente mais usa. E a cada vez mais a gente tem a graça de ter corticoides tópicos, para que não precisemos dos corticoides orais,
que às vezes são necessários também. Mas, a via de regra, o cerne do tratamento, se eu só pudesse prescrever um medicamento para essa criança, na maioria das vezes vai ser o corticoide tópico nasal. Por quê? O corticoide ele é o melhor anti-inflamatório do corpo e ponto. Por quê? Porque ele é nosso. Nós produzimos cortisol. Nós temos uma nossa secreção dos esteroides. Então, por isso, em doses terapêuticas, em doses adequadas, eles ajudam muito a desinflamar. E rapidamente. Então, são medicações que geralmente tiram a criança da crise. E, às vezes, nos quadros mais arrastados, precisamos manter. Como não dá para manter via oral porque a dose é muito alta, a gente tem corticoide tópico nasal, que a gente consegue manter por um tempo um pouquinho maior. Maravilhoso. Gente, vocês estão vendo a quantidade de informação e de conhecimento compartilhado nessa noite? Então vamos lá, ajuda a gente, compartilha, manda para quem tem criança em casa, né? Pra gente entender melhor, porque eu tô aqui tendo essa aula e eu quero dividir com vocês, eu quero que vocês também compartilhem. Coloca aqui o sininho para toda segunda-feira às 19h30, nós temos sempre um conteúdo relevante aqui para você. E curte também, compartilha, se inscreve aqui no canal e agradecer novamente os nossos patrocinadores, Clínica Audionorte Saúde e Lenoca Confeitaria, muito obrigada. Mas vamos lá, doutor Leonardo. Olha, inclusive eu quero te pedir que se eu estiver falando muito mediquês, e até por conta dessa história de dar aula, eu acabo pecando dessa forma. Me fala, doutor, não entendi, que história é essa? Me explica de novo. Que aí então vamos fazer o seguinte, quem não entendeu alguma coisa, por favor, escreve aqui embaixo nos comentários que eu envio para o doutor Leonardo e ele envia a resposta para a gente, ou a gente grava de novo com ele, uma segunda oportunidade aqui no podcast para trazer, né, todas as respostas para as perguntas de vocês. Então, comentem aqui embaixo sobre alguma dúvida ou alguma pergunta mais direcionada para o doutor Leonardo, que nós teremos o prazer de responder para vocês também, tá bom? Combinado. Então, vamos lá. Doutor Leonardo, a gente sabe que aqui em Belém, a gente tem 2 climas só. Ou é um inverno que chove o dia todo, ou é um verão que chove todo dia. Todo dia. E ambos quentes, abafados, né? Muito úmido, uma umidade elevadíssima. É verdade. Então, assim, eu não sei se é sorte das nossas crianças aqui ou se é azar. Né? Então, esse clima, ele predispõe a mais doenças. Sabe que foi interessante que eu tive o contato com outro clima quando eu fiz a minha formação em otorrino, foi em São Paulo. Sim. Então lá é outro clima. Totalmente diferente. De fato, outros climas, né? Porque lá tem uma estação um pouquinho mais definida, tem um inverno, por exemplo. Então assim, apesar de que, de fato, são fatores de risco, esse nosso clima é um fator de risco porque a umidade excessiva, o calor excessivo, ele pode participar dessa equação da piora da nossa viária, a gente vai explorar um pouquinho mais adiante. Mas o ar seco também é péssimo. O ar seco ele permite, por exemplo, mais poluição. O ar seco ele atrapalha a fluidificação da secreção. Então, os climas extremos, geralmente são negativos. Eles geralmente vão causar algum dano. A gente é um extremo, mas é um clima muito úmido e quente. Então, a umidade ela tem um problema, principalmente em relação ao que ela pode trazer. Por exemplo, o mofo. Nessa época do ano, do nosso inverno amazônico, como chove muito, a gente tem uma tendência a casa fica um pouco mais fechada. Então, isso tem uma tendência de acumular um pouco mais de umidade e, portanto, mofo dos armários. E aí esse mofo ele pode ser mais um fator de risco para essas doenças respiratórias. Então, existe, sem dúvida nenhuma, né, um impacto. A gente observa que, não somente por essa época de clima, mas pela virada do clima, existe a época, a fase das viroses respiratórias, dos quadros virais respiratórios, que ficam realmente exagerados. Né? Se a gente olhar lá na prevalência de internações ou na prevalência de idas ao pronto atendimento, do final do ano ao início do ano em Belém, é sempre alto. Sempre nós vamos ter uma quantidade alta, apesar das férias escolares. Muitas vezes as crianças elas estão no pronto-socorro, no pronto-atendimento, porque estão fazendo os quadros gripais, né, de resfriados, de gripe, o próprio coronavírus sobe também. Então, essa época do ano, se a gente olhar, eu tive curiosidade, porque a gente ia falar de infecção respiratória, de olhar como é que estava o mapa do coronavírus desde lá do início da pandemia. E depois das 2 ondas grandes que foram atípicas, que foram a pandemia mesmo, sempre nas viradas do ano sobe, tem uma espícula. Então, de 22 para 23, teve uma subida e depois desceu. Agora parece que está vendo uma outra subida do Covid também, em algumas unidades de internação e tudo mais. Então, como outros vírus respiratórios da mesma forma, o influenza e outros vírus também, porque é a época, né, dos vírus. Não só pela disseminação, mas também porque o nosso clima não ajuda em nada nesse sentido.
Cada cidade com o seu clima e a sorte, né? Verdade. Vamos na sorte. Mas era uma próxima pergunta mesmo, era sobre o Covid, né? Se atualmente ainda tem bastante no consultório, se ainda é uma realidade. Sim. Mudou um pouquinho a nossa maneira de lidar, porque ele está começando a se comportar, tem se comportado ultimamente, já desde do final da declaração, do final da pandemia, o coronavírus ele tem agravado em pacientes que geralmente já tinham motivos para isso. Diferentemente das ondas da pandemia, em que as pessoas que agravavam não necessariamente tinham doenças respiratórias prévias, não necessariamente tinham asma, tinham doença pulmonar crônica de tabagismo, não eram idosos, e mesmo assim, às vezes, infelizmente, tinham um desfecho desfavorável. Agora, os quadros que têm se internado, têm tido sintomas mais graves, são aqueles que internam também por H1N1, também por influenza e outros vírus. É claro, ele é um vírus que causa uma inflamação importante. Parece que aquela cascata inflamatória, como ficou conhecida, né, a inflamação do coronavírus com várias repercussões em vários órgãos e sistemas do corpo humano, não parece estar sendo da mesma forma. Da mesma maneira, parece que a gente aprendeu, a nossa imunidade melhorou um pouquinho pela vacinação, porque a maioria das crianças e das pessoas teve, de fato, a infecção. Então, existe uma resposta imune já um pouquinho melhor. Então, a equação está um pouquinho melhor. Mas sim, respondendo positivamente a sua pergunta, nas unidades de internação, pronto atendimento, tanto infantil como adulto, você vai ver, às vezes, alas, né, cheias de pessoas que estão internadas por conta do coronavírus. E como a testagem do coronavírus é uma das poucas que a gente faz para vírus, verdade. Basicamente, testagem de vírus a gente faz para influenza e coronavírus. Se a gente fosse testar vírus essencial respiratório, né, rinovírus, a gente ia ver também esses mesmos casos internados. Se em proporção maior ou menor, podia ter até uma variação. Mas é porque é um vírus que a gente tem kit para teste. Então acaba que dá uma assustada. É fundamental, eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente precisa colher, né, das dificuldades que a gente passa na vida, e essa pandemia certamente foi uma das grandes, é melhorar a nossa higiene, melhorar a higiene das mãos, melhorar a higiene, por exemplo, de saber se sentir doente, se sentir resfriado, deixar de ir ao trabalho se necessário for, dependendo com que você trabalhe, usar a máscara de proteção para não passar para as outras pessoas, né? E principalmente se você tiver realmente uma condição médica, clínica, principalmente nesses casos de fragilidade, aí já usa aquele respirador, a N95, para se proteger. Então, eu acho que essas são as principais medidas de prevenção que a gente pode e deve seguir, não somente no Covid. Você está gripado, resfriado, precisa testar, eu vou me proteger só se for coronavírus? É claro que não. Mesmo que seja um resfriado, você quer que a sua casa inteira pegue, que você, né, seus colegas de trabalho, naturalmente. Não. Durante a pandemia era uma das coisas que mais a gente falava, tomara que a máscara fique algo comum, né? Durante um resfriado, durante uma gripe, né? Qualquer doença que possa ser viral, infecciosa, né, que você realmente se proteja e proteja o outro. Tô gripado, já faz, olha, desculpa, tô resfriado, não vou. A gente é caloroso, a gente gosta de abraçar, beijar, quer pegar na mão. Então, olha, poxa, eu tô resfriado. E a pessoa, nossa, obrigado, né? Obrigado pela sua preocupação comigo. É verdade. E uma curiosidade, doutor Leonardo, aqui, de novo, voltando um pouquinho para Belém. Eu estava até conversando com uma mãe de um aluno da academia, onde meu filho faz natação, e ela estava falando que ela veio de fora para cá e ela falou que aqui é um eterno choque térmico. E é verdade, né? Porque a cidade é muito quente e quando você entra em qualquer lugar, você tem um ar-condicionado ali no 16, né? No talo. Então, assim, você tá ali realmente um ar-condicionado bombando, você tá todo, né, protegido, mas quando você sai aquele bafo quente de Belém, então assim, esse choque térmico, ele contribui também para quê? Sem dúvida nenhuma. Eu vou pegar mais um exemplo dessa conversa com a tua amiga, que vai ser o gancho da piscina, que é um gancho legal para a gente falar também. Mas assim, o choque térmico, ele é uma realidade. Tem um professor que de vez em quando vem fazer visita aqui das faculdades e tudo mais, inclusive do curso de medicina do CESUPA, que ele falava assim, não, eu venho para Belém para passar frio. Porque as minhas reuniões são sempre nas salas fechadas, os restaurantes que vocês me levam para almoçar são sempre gelados, os táxis, eu fiquei impressionado. O taxista, ele faz questão de deixar o ar-condicionado ligado, porque ele também não quer passar calor. Então, aí eu até brinquei que, bom, na época que existia banca de jornal, eu falei assim, não, tem até banca de jornal que tem ar-condicionado.
né? Tem carrinho de sorvete que tem ar-condicionado lá no parque da residência, tinha, não sei se ainda tem. Carrinho de sorvete que era um quiosquezinho que tinha ar-condicionado lá dentro. Então, de fato. Então, vai entrar numa daqueles fatores da equação da queda da imunidade. A criança que às vezes passa um dia no sol, um dia na piscina, ou eventualmente não comeu bem naquela noite, não dormiu bem naquela noite, ou fica nesse choque térmico o tempo todo, do quente pro frio, do frio pro quente. Isso e aí quando você bota, rarissimamente vai ser a única coisa. Mas se você bota na equação, aí eu vou aproveitar que a sua amiga estava falando da natação. Então, criança saiu da natação, e aí sai da piscina, água aquecida, não, né? Vai pro vestiário, vai pro ar-condicionado, e pronto. Então, vai ser certamente mais um dos fatores. E da piscina, mesmo que você tenha modalidades de tratamento da água que envolvam, por exemplo, ozônio, sim, raramente ele é isoladamente ozônio. O ozônio permite que você use menos cloro, sim, mas ela, via de regra, é clorada. Então, a água de piscina, e geralmente a água de piscina de clubes e de academias, ela precisa ser muito clorada para ficar numa qualidade razoável. Então, lavar o nariz imediatamente após sair da piscina. Eu brinco com as pacientes assim, olha, vocês sabem e gostam de tirar o cloro do cabelo e da pele. Tenha o mesmo cuidado para tirar o cloro do nariz da criança de vocês. Porque esse mesmo cloro que vai deixar o cabelo ressecado, a pele ruim, vai acabar com a mucosa do nariz. Porque ela vai ficar ressecada, a secreção fica mais espessa e aumenta a quantidade de secreção. Por quê? Ele é um irritativo. A quantidade grande de cloro na piscina é um irritativo. Se você olha para sua criança depois da piscina, primeiro que ela vai estar com o olho vermelho, porque ela provavelmente mergulhou de olho aberto. E ela vai estar com o nariz entupido. E posso até extrapolar, vai roncar essa noite, porque o nariz vai estar entupido. Então, lava o nariz, bota no kit da natação da sua amiga, pede para ela botar. Não, eu vou colocar também do João. Eu já anotei essa dica, essa super dica. Vocês também, gente? Porque o João também faz natação. Sim. E aí a Maria Júlia também. Então, já sei. No kit ali dela, na hora que vai pro vestiário, eu já vou lavar o nariz. Que, a propósito, é um exercício respiratório excelente. Então, eu não quero falar mal da natação, pelo contrário, fiz natação por uma questão de segurança. Perfeito. E de desenvolvimento da respiração. É uma ótima fonoterapia para coordenação pneumoforoarticulatória, né? Enfim, para coordenação respiratória das crianças. É um ótimo exercício. Deve ser feito e estimulado, é um dos mais completos e etc. Mas, com cloro, precisa lavar o nariz depois. Perfeito. E até na nossa última pergunta, a nossa última pergunta é justamente sobre a lavagem nasal. Se isso é uma forma, de fato, de prevenção dessas doenças. Eu vou pedir a licença para dar a minha opinião. Tá. E para falar depois de algumas evidências que a gente pode ter na literatura a respeito. A literatura, ela embasa a lavagem nasal para os pacientes que têm algumas doenças nasais. Nasosinusais, ou seja, alterações nessa região. Então, se a sua criança ela tem rinite, e ela vai precisar fazer um tratamento tópico, por exemplo, com corticóide tópico nasal, a lavagem nasal prévia ao uso do corticóide tópico nasal, ela otimiza essa medicação. Ela não é imprescindível. E em muitas doenças, em muitos consensos da literatura e artigos, você diz assim, olha, não tem evidência de melhora, mas tem recomendação. Por quê? Porque geralmente a lavagem nasal nos pacientes, repito, que tem alguma doença do nariz, seja ela uma rinite, seja uma sinusite, e aí eu estou falando de doenças crônicas. Essas crianças elas têm benefício da lavagem, nem que ela não faça diferença na doença, mas elas melhoram a qualidade de vida. As crianças se sentem, os pacientes de maneira geral, isso vale para adulto, os pacientes se sentem melhor lavando o nariz. Então melhora o score de qualidade de vida. Você pega um paciente que tem, por exemplo, sinusite crônica, você faz o questionário dessa sinusite crônica da gravidade ou intensidade dos sintomas, paciente lavando, paciente não lavando. Quem lava, por mais que a lavagem possa não fazer diferença no desfecho da doença se ele não fizer outras medicações, ele melhora o score de qualidade de vida porque ele pontua menos, ele se incomoda menos com a doença. Na doença aguda, ela pode ser uma faca de dois gumes. Porque lembra que o nosso papo ele foi muito em torno da inflamação da mucosa. Se a criança está muito congestionada, muito inflamada, a lavagem nasal com volume, aquela da seringuinha, da garrafa, volume e às vezes pressão, ela pode causar alguns problemas. Às vezes pode ir para o ouvido. Então tem que ter muito cuidado. Porque o que acontece? A mãe vai tentar lavar ou a própria criança vai tentar lavar o nariz. O nariz está entupido. O que a gente vai fazer? Apertar mais forte.
E aí isso pode gerar uma possibilidade de ir para o ouvidinho. Então, vamos colocar que existem outras modalidades. Existe o spray nasal contínuo, existe o spray nasal em atomização, que são os puffs, e que tem recomendação e que podem ser usados nesses casos. Ou seja, não deixe o volume para essa crise, porque isso pode aumentar a chance. Tem mãe que fala, não, mas eu sei lavar, eu estou tranquila, meu filho nunca teve otite. Ótimo, que bom. Mas pode ser um risco. Então, nesse momento de crise, se estiver muito entupido, considere a possibilidade de uma lavagem nasal com menos pressão, sem a garrafa, sem a seringa. Existe, inclusive, um dispositivo que é de alto volume e baixa pressão, que parece uma lampadinha, se usa muito, que é o Lota, se usa muito para meditação, yoga, etc. Sim. Você encosta aqui na narina e vira, ele vai agir só por pressão hidrostática, só pela gravidade. Então, não tem como dar pressão naquilo ali. É uma possibilidade, se você tem o receio. Não, o volume, minha filha fica muito melhor com o volume, meu filho ele fica mais controlado com o volume, eu não quero deixar de usar o volume. Então, pensa nessa modalidade sem a pressão. E aí, na minha opinião, acho que a gente precisa individualizar. Não adianta a gente comprar uma guerra com o seu filho de lavagem nasal, meu Deus! Sai correndo, corre a criança, pega a criança à força. Não vale a pena. Porque, afinal de contas, assim, existe impacto, melhora, mas, às vezes, é muito mais um estresse, você pode atrapalhar até a relação com o seu filho e etc. Então, acho que tem que colocar também nos riscos e benefícios essa lavagem nasal. Divide essa dúvida com o médico que está sugerindo a lavagem nasal, né? Qual é o grau de importância, qual é a imprescindibilidade dessa medicação. Existem algumas doenças que a lavagem nasal faz uma grande diferença. Em muitas doenças ela previne recaídas, diminui dose do corticoide tópico. Então, não é que eu estou falando contra, mas individualize. E agora é a opinião. Eu tenho muito receio quando se olha para a lavagem nasal como uma escovação de dentes. Porque isso não é uma verdade. A não ser que você tenha... Existem casos. Uma vez o paciente falou assim, mas doutor, o senhor não sabe onde eu moro. Eu moro numa cidade do interior que é pó o tempo inteiro, eu moro do lado de uma serraria, eu não sinto nada, mas quando eu lavo o nariz eu fico muito melhor. Bom, cada caso é um caso. É lógico. Você tem um ambiente que é inóspito, certamente você vai se beneficiar com o uso da lavagem, mesmo não sendo um sintomático respiratório de base. Mas via de regra, né, deixa a particularidade da lavagem nasal para as crianças, para as pessoas que têm sintoma nasal. É porque cresceu muito essa orientação da lavagem nasal. Sim. Você vê até quando você entra nas redes sociais, né? Muita gente mostrando como faz a lavagem nasal. Então aí todo mundo meio que colocou... E que bom, porque essa é a parte boa das redes sociais, é você ter pessoas bem orientadas que sabem orientar bem o uso da lavagem nasal. Né, e não permitindo que essa decisão ela seja somente, né, dos pais. Sim. Mas tem que saber, né, separar uma coisa da outra. E assim, a minha opinião, por exemplo, eu nunca usei, né, o de alto volume, não, mas eu uso o Mareses, né, eu uso um aqui que não tem pressão. Perfeito. Vou procurar esse outro, né, por tua indicação também, claro. Porque muitas vezes eu não vou saber identificar em que fase tá dessa doença respiratória, se é aguda ou não. E assim, para evitar a possibilidade de ir para o ouvido, né, de otites, eu me sinto mais segura também, essa é também a minha opinião, né, me sinto mais segura de fato não fazendo compressão. Mas deixa eu falar bem da lavagem com volume. Ela, em algumas doenças crônicas, na sinusite crônica, por exemplo, é a única que tem indicação na sinusite crônica. Sinusite crônica. Por quê? Porque na lavagem com o spray, por exemplo, ele não chega no seio da face. Pós-operatório de paciente de sinusite, por exemplo, o spray não chega dentro do seio da face como a lavagem com volume chega. Então, é muito da orientação do como usar, do como fazer. Enquanto estiver fazendo, eu vou dar o exemplo da garrafinha, né, colocar na narina de cima, respirar pela boca. A pressão na garrafa ela tem que ser pequena, enquanto você, né, aperta a garrafinha dentro do nariz e respirando pela boca. Acabou de apertar, não faça um assoar vigoroso desse nariz. Que às vezes é nessa hora que vai para a tuba auditiva. Então, lavou, espera parar de pingar, escorrer e faz uma leve expiração pela narina, sem muita pressão, para que também diminua o risco de ir para os ouvidos. Perfeito. E eu acho que eu não tentei nos meus filhos essa... Por esse medo, né? Não, e porque eu fiz em mim. E não me senti confortável. Entendeu? Eu acho que eu estava realmente muito, muito congestionada. Sim. Então, na hora que eu fiz, já tampou meus ouvidos, já ficou com uma pressão negativa. Então, eu fiquei com medo de fazer isso também numa fase que não é propícia a fazer no alto volume, e aí eu prefiro lavar sem, mas é também uma opinião, né? Como o doutor Leonardo colocou, a cada
caso, né, precisa ser avaliado individualmente. A única coisa que também eu quero aproveitar para dizer, já que a gente está falando de todos os dispositivos, conta-gota só vai para a garganta. Tá. Ele não sobe. Conta-gota, gente. Então, assim, mesmo. Mas meu filho tem 1 mês de idade. Tá bom. Então, você pode pensar na seringuinha pequena, 1 ou 3 ml. Você pode pensar no spray de atomização do. Você pode pensar no spray de um aerossol, né? Que é o spray contínuo. Que existem as formulações baby que o jato é um pouquinho mais suave, né, para o seu bebê. Mas, por exemplo, na rinite do lactente, que é muito comum essa indicação da lavagem nasal, e o bebê, a gente tem muito pouca coisa para fazer no bebê. O bebê que está com um resfriado, que está com uma crise aguda de uma das... É desesperador. E a gente não tem muita coisa que fazer. Então, saber e poder usar alguma coisa, às vezes é não, eu vou lavar o nariz do meu filho. Pelo menos isso eu posso fazer, de fato, né, vale a pena fazer. Então, você pode usar esses outros dispositivos. Eu fiquei pensando aqui agora, uma curiosidade. Meu mãe de primeira viagem, quando eu estava com o João, ele devia estar com uns 8 meses, a primeira vez que ele teve um resfriado, tá? E aí ele, completamente entupido, a criança não dormia. Então ficou eu e o Zé Carlos zumbi em casa. E eu lembro, assim, que eu olhava pro meu marido, que nem otorrino né? Eu faz alguma coisa. Não é possível que a gente não vai conseguir fazer essa criança dormir, desentupir. Agora eu imagino você que é otorrino, a cobrança, faz alguma coisa. Essa criança precisa respirar. Eu imagino o desespero. O desespero materno é grande, gente, é grande. Mas é excesso de amor. É excesso de amor, é verdade. Excesso de amor é excesso de cuidado, né? E vai indo. E ai, gente, acabou o nosso tempo e que bate-papo espetacular. Obrigado. Doutor Leonardo, obrigada por gentilmente ter aceitado o nosso convite, por brilhantemente ter contribuído com tanta informação relevante, com tanto conhecimento compartilhado nessa noite, né? Eu tenho certeza que vai ajudar muitos pais, muitas mães, né, em casa e todo mundo que convive com criança. Eu tenho certeza que vai anotar várias dicas preciosas que foram dadas aqui hoje à noite. Espero que sim, espero que tenham gostado. Peço mais uma vez desculpas pelo excesso de termo técnico aqui. Agradecer a Izzy, essa pessoa que eu admiro em todas as etapas da evolução profissional, né, já que ela falou de mim no início, né, desde o início que eu voltei aqui a Belém, que eu pude conhecê-la, né, na reabilitação auditiva e agora nessa etapa assim, inspiradora de vida, que é falar de linguagem infantil, né, e atendimento, né, nesse sentido de crianças. Né? Então você como profissional e mãe tem realmente essa bagagem, né, e obrigado pela oportunidade de poder compartilhar, né, com as pessoas algumas informações que são relevantes, muitas vezes são só de consultório, nem sempre se tem a oportunidade, né, de ir ao especialista, porque a agenda é difícil, porque o pediatra acaba conseguindo tirar da crise na maioria das vezes. Né? E às vezes nem dá tempo de tirar todas essas dúvidas. Né? Obrigado também. Obrigada. E eu quero agradecer até pessoalmente, mandar um beijo de novo para o seu pai, né, Dr. Cláudio, porque também quando eu cheguei aqui em Belém, foram 2 pessoas que me abriram as portas do consultório, porque a minha clínica ainda estava em reforma e eu já tinha paciente para atender e eu atendi no seu consultório. Na minha sala, é verdade. Né? Então, assim, gente, vocês moram no meu coração, de verdade. Dr. Cláudio, muito obrigada, assim como vários outros colegas que se tornaram amigos, seus colegas de profissão também moram no meu coração. Vou eternamente agradecer vocês. Obrigada. E temos a graça de que a otorrino ela é uma especialidade unida aqui em Belém. Eu acho que na maioria dos lugares. É verdade. Eu costumo dizer, não, o otorrino é gente boa. O otorrino é um cara gente boa. Eu não sei se foi uma das coisas que me fez escolher, meu pai, né, era médico, o otorrino, gente boa. Não, acho que eu vou ser o que esse cara faz. Quero agradecer também a Dani, que está com a minha filha agora, com a Maria Tereza, que é uma bebê de 7 meses. Aí ele falou assim, não, meu amor, vá gravar com a Izzy, então eu deixo, então pode ir. Obrigada, Dani, a gente sabe, né, o quanto essa rede de apoio é importante, fundamental. E muitas vezes eu fico aqui gravando, até saio daqui 11 horas da noite, muitas vezes, que às vezes eu gravo 3 episódios, né, saio daqui 11 horas da noite, e aí eu chego em casa e às vezes a Maria Júlia, que tem 2 anos, ela tá acordada me esperando. Já teve vezes que eu cheguei e a culpa materna, bate forte, porque ela tá lá acordada, olhinho inchado, me esperando para dormir, mas tá lá com o papai dela também, um beijo, amor, né? Meus pais, minha mãe que foi pegar eles na escola, então tem toda uma rede de apoio, né, que nos permite estar aqui essa noite trazendo tanta informação aí para outros pais, para outras mães. Obrigada, gente, obrigada pela sua presença aqui e obrigada mais uma vez por essa parceria incrível, doutor Leonardo. Até a próxima, né? Até a próxima. Até, se Deus quiser.